Orando por quebra de cadeias. Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Minha irmã amada, meu irmão querido, precioso e preciosa, mais uma vez aqui para orarmos juntos ao Senhor. E agora nós vamos orar por quebra de cadeias. Nós conhecemos a história de Paulo e Silas que foram lançados na prisão por terem expulsado o espírito de adivinhação de uma jovem. Você se lembra dessa história? Essa jovem dava muito lucro aos seus senhores. E quando o espírito de adivinhação foi expulso dela, cessou com isso o lucro daqueles que dela se aproveitavam. Por essa razão, eles foram lançados na cadeia. Mas mesmo nessa experiência, eles não deixaram de louvar ao Senhor e de orar. Deus então enviou um terremoto enquanto eles cantavam e oravam no cárcere, que abriu as portas da prisão e eles foram libertos de suas cadeias. Por causa dessa manifestação do poder de Deus, não apenas eles dois foram libertos, mas o carcereiro que se converteu e naquela mesma noite foi batizado junto com a sua família. Pedro já havia sido liberto da prisão anteriormente, também em resposta à oração da igreja. Lembra lá no livro de Atos, no capítulo 12? Pedro estava no cárcere guardado, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele, e ele foi solto. Nesse momento, enquanto estamos aqui, nos preparando para orar, há muitas pessoas aprisionadas pelo medo que essa pandemia tem causado e pela qual nós estamos passando. O que pode levar também à prisão espiritual e emocional, e essas pessoas vão ficar paralisadas em suas vidas. Temos falado muito e com toda razão da pandemia relacionada à doença física. Mas e a pandemia do medo? E a doença espiritual que a crise econômica e esse momento de pandemia por conta da doença física vai produzir na alma, no espírito, no emocional das pessoas? A nossa oração como corpo de Cristo tem o poder de libertá-los, assim como aconteceu com Paulo, Silas, Pedro. Nós precisamos nos posicionar em oração para que cadeias sejam quebradas. Então vamos orar por libertação? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita também na passagem bíblica do livro de Atos, o capítulo 16 inteiro, na voz do pastor Cornélio Augusto. Atos capítulo 16. E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam ali em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E, tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Salmotrácia e no dia seguinte para Neápolis.
e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos ali alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram à prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado, ele e todos os seus. E, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. E alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. E, sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: Soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo lhes replicou: Açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E, saindo da prisão, entraram na casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Senhor, nós oramos neste momento por quebras de cadeias, Pai. Nós repreendemos todo o medo, Senhor.
toda a depressão, angústia, tristeza exagerada, toda a mentira de Satanás, todo engodo, toda a prisão, todo o vício, toda a tristeza, todo pensamento de morte, de suicídio, todo abandono da fé, da caminhada, toda escravidão moral, toda a prisão da mente, dos olhos, toda a concupiscência dos olhos, toda a concupiscência da carne, toda a soberba da vida, todo amor excessivo aos bens, ao dinheiro, toda a ganância, todo egoísmo. Senhor, nós nos levantamos contra todos os espíritos por trás dessas malignidades, desses pecados, dessas lutas, dessas provações, dessas tribulações, dessas situações, e ordenamos para que os espíritos que aprisionam as pessoas nessas questões saiam agora em nome de Jesus, assim como Paulo e Silas oraram na cadeia, Senhor, e as prisões foram sacudidas, o terremoto veio, os alicerces da prisão foram abalados e as portas foram abertas e as cadeias, ó Deus, de todos foram abertas e todos foram soltos, ó Deus. Nós oramos para que as pessoas por quem estamos orando agora, Senhor, também sejam soltas em nome de Jesus. Pai, nós estamos orando aqui como Paulo, como Silas, como a igreja orava por Pedro no cárcere. Então nós esperamos, ó Deus, que o Senhor desfaça as cadeias, solte as prisões, como daquela moça, Senhor, que tinha aquele espírito de adivinhação pela qual Paulo e Silas oraram, aquela jovem que dava lucro aos que a exploravam, e quando eles ordenaram, aquele espírito saiu da menina, Senhor. Nós oramos também, Deus, para que neste momento, Senhor, espíritos malignos saiam. A tua palavra diz que ele saiu na mesma hora em que Paulo e Silas ordenou. Então nós ordenamos aos espíritos malignos, em nome de Jesus, que saiam dessas situações pelas quais estamos orando aqui. Que hajam saídas, que os olhos sejam desvendados, os ouvidos destapados, as mentes sejam liberadas, que todo vício, toda loucura, todo espírito de morte, de suicídio, de criminalidade, toda violência, Senhor, toda crise no lar, todo espírito de confusão, todo espírito de contradição, toda desordem, Senhor, seja quebrada agora em nome de Jesus. Nós tomamos autoridade no teu nome, Senhor. Nós oramos, ó Deus, para que toda a corrupção, toda a malignidade nas decisões dos altos escalões dos governos dos nossos países, ó Deus, das nossas cidades, estados, municípios, nós oramos, Senhor, para que toda a manipulação, toda a mentira, Senhor, toda a fake news, tudo aquilo, ó Deus, que nos amedronta, nos aprisiona, nos causa temor, toda a manipulação, às vezes feitas, ó Deus, por quem deveria informar com verdade, tudo que é treva, que não está claro, que está feito em oculto, o Senhor traga a luz, grite pelos telhados, revele, que o Senhor liberte a nossa nação, liberte as nossas autoridades, liberte as nossas casas, liberte a nossa vizinhança, liberte aqueles por quem oramos aqui, aqueles a quem amamos, ó Deus, de toda a amarra, de toda a treva. A tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, e diz que a ardente expectação da natureza humana espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, Senhor, nós estamos aqui e a tua palavra diz que os pacificadores, que são os teus filhos, Senhor, seriam bem-aventurados, e bem-aventurados os pacificadores, porque eles seriam chamados teus filhos. Então, se nós somos os teus filhos, a nossa manifestação, Senhor, vai tirar essa ardente expectação, angústia da natureza humana, porque os homens, as mulheres que estão ao nosso redor, que não te conhecem, esperam por isso, querem ver ao que viemos, para que viemos, quem somos nós, qual o poder dessa novidade, dessa boa notícia que nós trazemos dentro de nós, que transformou nossas casas, histórias, famílias. Então, Pai, no teu nome, nós oramos agora contra toda a malignidade, contra toda a treva, contra todo principado, potestade, liberta, cura, salva, Senhor, traz vida, trazemos força, Senhor, sobre aquele que não tem condição de renunciar, Senhor, às suas cadeias, às suas correntes. Levantamos a tua espada, Senhor, para quebrar correntes nesse momento. Oramos, ó Deus, baseados na tua palavra, não no misticismo, Senhor, sem fundamento, não segundo, Senhor, uma crença esotérica, deturpada da tua palavra, não, Senhor, mas em obediência à tua palavra, Senhor, ordenamos que esses espíritos batam em retirada, porque nós não fazemos isso em nosso nome, mas em teu nome, na autoridade do teu nome, no poder da cruz, no poder do teu sangue, Senhor, vertido naquela cruz. O Senhor venceu a morte, o diabo, o mundo.
as concupiscências, o Senhor destruiu todo o escrito de dívida que era contra nós, o Senhor venceu a morte, ressuscitou, está à destra do Pai, e para ser cabeça sobre todas as coisas, Senhor, o Senhor deu à igreja. Então, como igreja, nos levantamos sobre toda a malignidade, sobre toda a cadeia da nossa nação, para que sejam quebradas, para que o teu evangelho flua, para que os homens sejam transformados à tua imagem e semelhança, para que a nossa nação seja restaurada, para que o pecado caia por terra, para que venham ser os tempos de refrigério pela tua presença, para que haja paz. Oramos, Pai, na autoridade do teu nome, por quebra de cadeias nesse momento. E te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor já nos ouviu. O Senhor está nos ouvindo, os testemunhos virão, as pessoas vão se manifestar, ainda que a gente não fique sabendo, não importa, não buscamos o fruto disso, Senhor, nesse sentido, mas buscamos, Senhor, a resposta tua na vida e no problema pontual de cada um. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão poderoso de oração na tua presença. Não é poderoso porque eu estou orando, Senhor, eu não sou nada, mas é poderoso pela oração dos teus filhos e é poderoso pelo Deus que responde a nossa oração. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. Amém e amém. Que você possa pensar sobre como tem sido a tua oração. Meu chamado para a sua ação após essa oração e reflexão nesse texto bíblico do livro de Atos 16 me leva a te perguntar se você tem orado pelo nosso país, pelas nossas autoridades, pelas decisões que precisam ser tomadas. Também me leva a perguntar se você tem orado pelos irmãos e pelas pessoas ao seu redor que não conhecem a Jesus e que nesse momento estão buscando orientação e soluções para suas vidas. Você tem orado para esses, por estes? Porque pode ser que eles estejam buscando as soluções e as orientações nas fontes erradas. As pessoas precisam de um norte. E nós temos esse norte, esse caminho, essa resposta. Reflita sobre isso, vasculhe seu coração. Como você tem orado? Quero te sugerir mais passagens bíblicas sobre esse tema, para que investindo tempo de qualidade nisso, você possa aprofundar, enraizar o seu entendimento à luz das Sagradas Escrituras sobre a nossa oração por quebra de cadeias. Acompanhe, siga agora com mais textos sobre o nosso tema de oração hoje. Salmo 107. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos.
A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam os sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e perderam todo o tino. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram porque se aquietaram. Assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converteu os rios em um deserto e as fontes em terra sedenta. A terra frutífera em estéril pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes. E faz habitar ali os famintos para que edifiquem cidade para habitação. E semeiam os campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Também os abençoa, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Depois se diminuem e se abatem pela opressão e aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém livra o necessitado da opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos o verão e se alegrarão, e toda iniquidade tapará a boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor.